Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar e eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um pequeno resumo de São Marcos a respeito do início da pregação de Jesus. E o início da pregação de Jesus, São Marcos aqui nos apresenta condensado numa frase: que o reino de Deus está próximo. São Lucas usa uma frase semelhante: o reino de Deus está entre vós. E isso pode ser traduzido também de outra maneira: o reino de Deus está dentro de vós. Só que para a gente notar que o reino de Deus, que é Jesus, o reino de Deus não é uma coisa, é uma pessoa, né? O reino de Deus é o próprio Jesus. Para a gente notar que Jesus está dentro de nós, o que é que Jesus fez? Ele, sendo Deus, se fez homem e veio aqui, pregou o Evangelho. E pregou o Evangelho querendo que nós prestemos atenção para o fato de que Ele, que está aqui fora pregando o Evangelho, está aí dentro de você também falando. É assim que acontece a conversão. A conversão acontece quando um pregador aqui fora, um livro, um filme, um acontecimento da sua vida, que é palavra de Deus, instrumento de Deus, chama a sua atenção para a palavra de Deus que está aí dentro de você, falando já faz tempo e você não presta atenção. Porque esta é a grande realidade do ser humano, da humanidade. Deus está tentando falar conosco todos os dias. Deus quer falar conosco todos os dias, mas a gente não presta atenção. Por quê? Porque nós fazemos muito barulho dentro de nós. Tem muito barulho, muito barulho, muito barulho. E é claro, quando você entra dentro de você, a primeira coisa que você nota não é a palavra de Deus falando. Quando você entra dentro de você, a primeira coisa que você nota é o tumulto das suas paixões. É a confusão. Veja, você passa o dia inteiro falando com você, não é? Isso chama pensamento, tá? Não se preocupe não são vozes. Você não está ouvindo as vozes, é só seu pensamento. Você pensa o dia inteiro. Mas esses pensamentos não levam você necessariamente para a realidade. Muitas vezes os seus pensamentos estão levando você para longe da realidade. Você está sendo arrastado pelos seus sentimentos, pelas suas angústias, pelas suas preocupações, ideias obsessivas. A coisa mais comum que tem, né?
nas pessoas são ideias obsessivas, ideias que ficam martelando o tempo todo e você correndo feito cachorro atrás do próprio rabo o dia inteiro, achando que você está pensando. Na verdade, você está prisioneiro dos seus pensamentos. O pensamento deveria nos levar para a realidade. Jesus está dizendo: convertei-vos. O que quer dizer isso? Convertei-vos em grego é metanoia. Metanoia, conversão, é mudança de mentalidade. Pare de buscar Deus onde Ele não se encontra. A humanidade está buscando a felicidade, mas no lugar errado. Pare de procurar Deus onde Ele não se encontra. E para a gente encontrar Deus que fala dentro de nós, Jesus então quer que nós tenhamos apóstolos missionários. Por isso Jesus vai passando na beira do lago, chama Pedro e André, Tiago e João, para serem pescadores de homens, que quer dizer o seguinte: o que é pescar um ser humano? É tirar o ser humano desse pensamento constante que ele tem voltado para si mesmo, voltado para as criaturas, voltado para o mundo, voltado para o pecado, voltado para o demônio, e fazer ouvir Deus que está aí dentro de você. Deus não está distante, Deus está dentro de você. Deus não está do lado do mar para que você diga: quem vai buscar para mim? Deus não está na altura das montanhas para que você diga: eu não alcanço. Deus está aí, mesmo que você esteja em pecado. Quem está em pecado mortal não está sem Deus. Quem está em pecado mortal está de costas para Deus, que está bem perto. Deus está dentro de você, chamando você, querendo que você se reconcilie com Ele. Deus é seu amigo, você que está tratando Ele como inimigo, você que está fugindo de Deus e fugindo de você mesmo para as lonjuras do pecado, para as lonjuras da dispersão. Então, nós precisamos, meus irmãos, evangelizar, e foi isso que a igreja fez desde o início. A igreja saiu e foi pregar o evangelho. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Os pregadores de Deus foram pescadores de homens. Vamos converter as pessoas. Como que aconteceu a história da igreja lá no início? Não foi um sucesso de marketing, no sentido de que a igreja cresceu em proporção geométrica. Eram 2 cristãos, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32, depois 64, depois... Vejam, isso daí não aconteceu. A igreja no início, ela cresceu lentamente. Foi um crescimento orgânico. Isso nós sabemos com muita certeza através de historiadores, sociólogos que estudaram o início do cristianismo. Um famoso sociólogo chamado Rodney Stark, que não é cristão, infelizmente, né? Ele diz: eu acho o cristianismo muito bonito, mas não consigo crer. Mas ele investigou o cristianismo no início e chegou à conclusão de que o cristianismo não teve um crescimento explosivo. Foi orgânico, lento, porém consistente. Então nós temos que entender como é que se dá a verdadeira evangelização. A verdadeira evangelização não é uma explosão demográfica assim, de repente. Não. A verdadeira evangelização vai se dando, conquistando coração por coração, alma por alma, pessoa por pessoa, a tal ponto que, quando chegou um certo momento, os cristãos começaram a ser notados e começaram a incomodar. Começaram então as perseguições. Os cristãos eram ainda uma pequena minoria, mas já o diabo viu que aquilo era muito perigoso, e o diabo então insuflou as autoridades romanas para perseguir e matar os cristãos, e assim aconteceu. Foi a primeira grande dificuldade da igreja. Aqui
Matar os cristãos quer dizer isso. O diabo, a primeira estratégia dele foi: eles estão crescendo, vou matá-los. Não funcionou. Não funcionou porque os cristãos, quanto mais você matava, mais eles amavam Jesus e mais morriam. Como usar a linguagem de Tertuliano, né? O sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Quanto mais matavam, mais os cristãos cresciam. Então a primeira dificuldade que eles tiveram é: não, nós vamos matá-los. Não conseguiram. Então o diabo criou uma segunda estratégia. E a segunda estratégia do diabo na história da igreja foi a heresia. Vamos corrompê-los através de ideias falsas. Então vieram as grandes heresias, o gnosticismo, o arianismo, e quase conseguiram acabar com o cristianismo. A igreja reagiu, convocou concílios ecumênicos, condenou hereges, se purificou internamente. Tá bom, então o diabo disse: vou mudar de estratégia. E qual foi a estratégia? A terceira estratégia do diabo: a primeira foi matar, não deu certo. A segunda, corromper a doutrina, não deu certo. A terceira estratégia do diabo foi maus cristãos, cristãos corrompidos moralmente, na vida moral. Ou seja, eles continuavam crendo em Jesus, mas levando uma vida depravada, adultério, concubinato, sobretudo padres e bispos que começaram a viver uma vida corrompida, padres com mulheres, homossexualismo dentro do clero. E isso não aconteceu, gente, semana passada. Eu estou descrevendo para vocês uma realidade que aconteceu há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás, São Pedro Damião, por exemplo, escreveu o Liber Gomorreanum, o livro a respeito de Gomorra, descrevendo a desgraça do homossexualismo no clero. Há 1000 anos atrás. Então, a terceira estratégia do diabo foi corromper moralmente os cristãos, de tal forma que os cristãos tinham a fé reta, mas não tinham o comportamento reto, não tinham moral. O diabo viu que isso também não funcionou, e então veio a estratégia mais terrível que nós estamos enfrentando até hoje. A estratégia de mundanizar os cristãos. Essa estratégia ela começou principalmente há 300 anos atrás, com mais ou menos na época da Revolução Francesa. E hoje ela vai se aperfeiçoando cada vez mais, com nuances e requintes mais maravilhosos. Por quê? Porque, se não foi o diabo, foram os secretários dele. Eles descobriram que uma das grandes tendências dos cristãos é a compaixão. Então, vamos desorientar a compaixão dos cristãos, para que eles tenham peninha, compaixão, pena de Satanás, pena dos demônios, pena dos pecadores, pena, mas uma pena desorientada. Quando a gente tem pena e compaixão de um pecador, o que é que a gente quer? A gente quer isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho: mude de mentalidade, converta e creia no Evangelho. Essa é a verdadeira compaixão com o pecador. A verdadeira compaixão com o pecador é a conversão. Mas aqui, a compaixão desorientada, ela é desorientada por um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa, uma neurose, onde o cristão se sente culpado de ter uma vida melhor, se sente culpado de ser diferente, se sente culpado de
de que com minha vida eu estou acusando o outro de pecado. Isso é um fenômeno que não é novo. Isso está escrito até no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, né, os ímpios, os maus, os pecadores, diz assim: eis o justo, matemo-lo, porque não suportamos nem sequer vê-lo. Ora, você que é católico, você convive com a sua família. Veja, eu não estou dizendo que a sua família, né, é uma raça de pecadores incorrigíveis e tremendos, mas infelizmente nós sabemos que nas nossas famílias nós temos pessoas afastadas de Deus, sim ou não? Gente que não vem à missa, que não quer saber de Deus, que vive no pecado, etc, etc. Aí você vai ingenuamente, tira o seu tercinho, quieto no seu lugar, lá no sofá da sala, começa a rezar o terço. Antes você tivesse puxado uma arma, antes você tivesse xingado as pessoas, antes você tivesse feito alguma coisa de muito grave, as pessoas reagem olhando para você e dizendo: você acha que você é melhor do que nós? Lá vem o santo, lá vem a santa. A sua vida começa a ser uma acusação contra os outros. E o cristão compassivo e bondoso diz: nossa, é verdade, eu estou incomodando essa pessoa. Nossa, como é que eu faço? De fato, eu não sou melhor do que ele. Eu não posso me comportar como sendo melhor. E então o cristão, para se adaptar ao ambiente e não se sentir incomodado, começa a se mundanizar, perder a nossa identidade. Ou seja, perder a nossa identidade porque o mundo, secretário de Satanás, né? O mundo vem para nos acusar e dizer: mas você não é cristão? Você não é humilde? Como que você quer julgar os outros? Como que você quer condenar os outros? Como que você acha que você pode condenar alguém? Mas nós cristãos não estamos condenando ninguém. Quem julga é Deus. Ele é que é o juiz dos vivos e dos mortos. O que acontece, porém, é que a própria consciência do pecador fica julgando ele. Você que reza, lembra a ele que ele não reza. Você que é casto, lembra a ele que ele não é casto. Experimenta sentar numa mesa com os amigos que estão bebendo e dizer: não, eu não bebo. Veja, eu não estou dizendo que beber é pecado, eu só estou dizendo o incômodo que causa. De repente, 5 pessoas na mesa ficam incomodadas com aquele cesto que não quer beber. Mas cara, eu não estou incomodado que você está bebendo, por que você está incomodado que eu não beba? Eu não estou dizendo nada do seu adultério, por que você está incomodado de eu ser fiel à minha esposa? Eu não estou dizendo nada de você não ir à igreja, porque você está incomodado que eu vou à igreja. E assim é que, ao longo dos séculos, por essa falsa compaixão, cristãos vão cedendo e perdendo a sua identidade. Isso está destruindo a nossa identidade cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fez pescadores de homens. O que é um pescador de homem? Quer dizer o seguinte: você separa, tem um cardume de peixe e você vai separando, tira esse, põe para cá, tira, você vai. O processo de evangelização é um processo de separação das pessoas do mundo. As pessoas têm que mudar de mentalidade e ficar diferentes. Os cristãos
precisam saber. Os católicos precisam saber: eu sou católico, eu sou diferente. Quando o seu filho chega em casa e diz: papai, mamãe, todo mundo na escola faz assim, por que é que a gente não faz? Você diz: porque nós somos cristãos, nós somos católicos, nós cremos em Jesus. Ah, mas eles são católicos também. Mas é que eles não vivem. A fé deles ainda não é forte para mudar a vida deles. Vamos rezar para que a fé deles fique mais forte e eles mudem a vida. Eles queiram mudar de vida. E essa é a realidade, esse é o projeto da igreja. Então, meus queridos, hoje, o grande ataque de Satanás à igreja não está acontecendo com a mortandade de cristãos, embora existe ainda cristãos no mundo que são mortos, fisicamente mortos, não é? Em países muçulmanos isso é muito comum, em países marxistas, comunistas, isso ainda existe, ainda é comum. Na China, hoje, enquanto nós estamos aqui falando e comprando produtos chineses, existem irmãos católicos que estão na prisão pelo simples fato de serem católicos. E isso não é em outro século, é agora. Enquanto você está comodamente sentado aqui no banco da igreja, existe um irmão seu que está na prisão. Existem irmãos nossos que estão sendo mortos em países muçulmanos, massacrados, perdendo seus empregos, vivendo uma vida miserável. Isso existe, mas essa não é a maior estratégia do diabo hoje. Também ainda existe entre nós a heresia. Claro, a estratégia do diabo da heresia, ainda tem gente ensinando coisas heréticas. Sim. Mal, é uma desgraça, é uma miséria, mas essa não é a maior estratégia. Continua em ação, ela está ainda agindo. Também ainda hoje existem cristãos com má vida, contra testemunho. Sim, cristãos, muitas vezes padres, bispos com vidas depravadas. Mas essa não é a maior estratégia. A maior estratégia hoje é a seguinte: se você for igual a todo mundo, se você, olha, você não é melhor do que ninguém, seja igual a todo mundo e nós vamos parar de matar você. Estratégia número 1, seja igual a todo mundo e pare de acusar os outros de heresia. Estratégia número 2, seja igual aos outros, seja igual a todo mundo e pare de querer uma vida moralmente reta. Estratégia número 3. Mas tudo isso é o resumo da estratégia número 4, ou seja, seja igual a todo mundo e você vai viver de boa. O diabo briga com você, o mundo briga com você, a carne briga com você porque você está querendo ser diferente. Ó, cristão soberbo que quer ser melhor do que os outros, seja humildezinho, ou seja, igual a todo mundo. Se você for igual a todo mundo, nós vamos parar de perseguir você. Mas isso é abandonar a essência do Evangelho. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de você, incomodando você, dizendo a você: mude de mentalidade, ouça a palavra de Deus. E uma vez que você ouviu, você vai ser pescador de homens e vai fazer os outros ouvirem também. E aí nós vamos pescando um por um, e nós seremos uma fraternidade, porém aberta, não fechada. O falecido Papa Bento XVI, o primeiro livro que ele escreveu como padre jovem, né? O jovem padre Joseph Ratzinger escreveu um livro chamado Die Christliche
Brüderlichkeit, a fraternidade cristã, em que ele mostra que não tem sentido nenhum, é absolutamente absurda a ideia de que nós somos todos irmãos. O mundo inteiro, a humanidade inteira é uma só fraternidade, ou seja, nada. Isso é absurdo. A fraternidade quer dizer o seguinte: esses daqui são meus irmãos cristãos, aqueles lá não são meus irmãos. Mas não é uma fraternidade fechada, é uma fraternidade aberta. Nós queremos que eles façam parte, então vamos lá e fazer os irmãos, fazer os irmãos, fazer os irmãos. Mas nós temos que manter essa identidade de fraternidade, essa identidade de sermos membros do corpo de Cristo. E onde está a identidade da Santa Igreja Católica? Nós, católicos, temos uma só fé. Portanto, doutrina tem que ser única, nada de heresia. Nós temos um só código moral. Se a gente não vive, a gente se converte, faz propósito, se emenda, vai no confessionário e diz: agora vai, vou mudar de vida. Nós temos uma só vida sacramental, os 7 sacramentos da igreja, com uma só hierarquia, que ao longo de 2000 anos continua, como São Pedro, confirmando os irmãos na fé. Então, nossos pastores são os pastores atuais da igreja, mas são também os pastores que vieram ao longo dos séculos. E os ensinamentos de todos eles, todos, nós somos pastoreados hoje pelos pastores vivos, mas existem pastores nossos que estão no céu, santos doutores que continuam com seus ensinamentos iluminando as nossas vidas. É uma só doutrina, uma só fé, um só regime sacramental, um só governo ao longo dos séculos. Movidos pela graça de Deus, caminhamos na direção do céu. E esta é a fraternidade da Santa Igreja Católica, a fraternidade cristã. Existem bilhões de pessoas que não estão nessa fraternidade. Nós precisamos reforçar a nossa identidade. A identidade não quer dizer: eu preciso usar uma camiseta, colocar um crucifixo no peito e colocar um cartaz na minha cabeça, eu sou católico. Não é isso. Reforçar a identidade quer dizer o seguinte: mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém note que eu tenho a mesma roupa de todo mundo, uma roupa decente, claro, mas que eu me vista normalzinho, e eu tenho um comportamento que não chama atenção, mesmo assim, quem convive comigo sabe: esse cara é diferente. E que esse diferente seja melhor, esse diferente seja: nossa, que pessoa paciente, nossa, que pessoa generosa, nossa, que pessoa reta, honesta. E é assim, sendo diferentes, nós queremos que os outros também sejam. Uma fraternidade aberta, onde nós vamos pescando as pessoas para Deus. Esta é a igreja, esse é o projeto de Jesus Cristo. Infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, existem pessoas, teólogos dentro da igreja, que estão remando na direção contrária, que querem mundanizar a igreja. Sim, padres e bispos que, quando vem um católico com uma identidade forte, batem no católico e dizem: hipócrita, você tem que ser igual a todo mundo. Afagam os mundanos, os pecadores. Vamos afagar os comunistas,
os abortistas, as feministas revolucionárias. Vamos fazer paz com o mundo e fazer guerra dentro da igreja, e bater no católico, bater no católico, bater no católico, para que ele fique mundano. Essa miserável estratégia, ela está acontecendo. E essa é a grande tragédia que a igreja vive hoje. Onde pastores usam cajado não para puxar a ovelha e trazê-la para o rebanho. Usam o cajado não para bater no lobo e dizer, deixa minha ovelha em paz, mas usa o cajado para enxotar a ovelha, para que ela vá para o mundo e se perca. Seja mundano, seja mundano, seja mundano, seja igual a todo mundo. Para de ser hipócrita, para de achar que você é melhor do que os outros. Tenha compaixão, aceita tudo, aceita o mundano, aceita o mundo moderno. E com a palavra moderno, né, está tudo resolvido. Porque afinal, você é um cristãozinho medieval bitolado, mas você tem que ser moderno, você tem que ser igual a todo mundo. Meus irmãos, eu estou descrevendo isso, e estou colocando a estratégia do diabo, porque você sabe, você já está reconhecendo e vendo que o que eu estou dizendo e descrevendo é muito real. Eu só estou dando nome aos bois. Eu só estou elaborando com clareza aquilo que todos nós enfrentamos no dia a dia. Eu enfrento isso como padre, você enfrenta isso como leigo, alguns bispos enfrentam isso como bispos, onde uma pressão mundana dentro da igreja quer transformar a igreja em mundo, a mundanização da igreja. E essa parece ser a última estratégia de Satanás. Se não é a derradeira, não sei, porque eu não tenho os capítulos, né, da história, mas é a última no sentido de que é a que nós estamos vivendo agora. Então, com muita alegria, saibamos, nós temos uma só fé, um só batismo, regime sacramental, uma só hierarquia que ao longo dos séculos governa a única e santa Igreja de Cristo. Nós somos uma fraternidade. Não, o mundo inteiro não é nosso irmão, mas nós queremos que sejam. Vamos ser pescadores de homens e trazer mais gente para dentro deste rebanho, para dentro desta fraternidade, para que todos possamos verdadeiramente dizer: o reino de Deus está dentro de nós.